Dr. Tiago Freitas, neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neuromodulação. Eu vi uma matéria outro dia, uma entrevista com um artista, e ele tremia as mãos. Mas ele tremia de um jeito diferente do que eu já vi em situações de pacientes com Parkinson. Então eu queria lhe perguntar o seguinte, todo tremor visível assim é Parkinson? Não. A maioria dos tremores, na verdade, não é Parkinson, né? O pessoal associa muito Parkinson com tremor, porque é o sintoma que mais aparece, né? Na verdade, o Parkinson é um conjunto de sintomas. Além do tremor típico, tem que ter outras alterações. Tem que ter uma lentidão de movimentos, o paciente vai ficando mais lento. Tem que ter uma rigidez nas articulações, que é típica da doença. Existe um tipo de tremor bem frequente, né, que o pessoal, muitas vezes os pacientes vêm consultar achando que está com Parkinson, falam, doutor, será que eu estou com Parkinson? Esse tremor aqui, que é um tremor, é uma doença que chama tremor essencial. Ele é diferente do Parkinson, é um tremor mais fino. No Parkinson, geralmente o tremor é maior e é de uma frequência menor. É como se estivesse contando dinheiro, o Parkinson. É assim. Lógico que cada paciente é de um jeito, mas a maioria dos parkinsonianos tem um tipo de tremor mais típico. E essas pessoas que têm só o tremor essencial, é um tremor mais fino, geralmente é dos dois lados. O Parkinson começa de um lado só e depois passa para o outro, então dessas características. Essas pessoas não têm esses outros sintomas do Parkinson, não tem essa rigidez na articulação, essa lentidão para mexer. E é uma doença que afeta entre 1 a 2% da população, né? E geralmente começa mais jovem e com o passar dos anos vai piorando. E tem tratamento? Tem tratamento. Isso depende muito, porque tem vários graus do tremor essencial. Tem graus que o paciente não se incomoda muito com aquilo, ele tem um tremor fino, mas ele consegue fazer suas atividades, consegue se vestir, consegue escrever, consegue comer normalmente. E em alguns pacientes o tremor é mais avançado. Nesses pacientes que começam a atrapalhar as atividades de vida diária, a gente trata, né? A gente inicia o tratamento com medicação. Existem vários remédios para tratar esse tremor. Existe uma classe de remédios que chama beta-bloqueadores, existem os anticonvulsivantes, né? Existem alguns benzodiazepínicos que tratam tremor. E a maioria dos pacientes responde com remédio. Mas existe uma porcentagem daqueles pacientes que são bem resistentes mesmo. E para esses pacientes a gente tem cirurgia também. A cirurgia do tremor essencial é bem parecida com a cirurgia do Parkinson, né? A gente coloca um pequeno chip, né, um eletrodo, numa região do cérebro que controla o tremor, né? Então é feito com o paciente acordado, né? Então ele fica, é lógico, com anestesia suficiente para ele não sentir dor. Então o paciente fica acordado e a gente usa uma série de técnicas, né, que a gente até já falou no Parkinson. A gente usa um arco que prende a cabeça do paciente, que junto com imagens de ressonância mostra todos os pontos do cérebro. A gente marca aquela região, entra só com o eletrodo, faz só um furinho, entra só com o eletrodo, o paciente acordado, e ali vai testando a resposta do paciente, né? Inclusive a gente põe o paciente para testar, tomando, por exemplo, um copo d'água durante a cirurgia, se ele melhorou, se ele não está tremendo, e põe ele para escrever e vai fazendo os testes até localizar a melhor área que o paciente tem a melhor resposta. E aí naquela melhor área você fixa ali o eletrodo e ele vai ficar ali, o chip vai ficar ali. Mas é feito com a interação do paciente, testando a fala dele, testando as respostas, né? Parece aparentemente simples a cirurgia. Não é simples, pois né? Ele acordado, cirurgia, a gente está acostumado a ele ficar dopado ali. Mas para esses casos a gente precisa ter ele ali para ter certeza que está no lugar. Então a gente faz uma série de aparatos para ele não sentir dor, para ele ficar confortável, né? Põe ele numa cama bem confortável, prende a cabeça para não mover, faz anestésico local o suficiente para ele não sentir dor. E a resposta é na hora? A resposta é na hora, instantaneamente a gente já vê o ponto. Depois a gente faz uma programação disso aí posteriormente, né? Mas é bem parecido com a cirurgia do Parkinson. E nunca mais ele volta a tremer ou isso regride? Então, a cirurgia tem uma chance, geralmente, quando o tremor é mais de mãos, ou seja, mais de mãos e antebraço, até no braço mesmo, tem uma resposta em torno de 70% a 80% de chance de controle, né, do tremor. Alguns pacientes têm um tremor tão resistente que mesmo a cirurgia não consegue controlar totalmente o tremor. Varia de paciente para paciente, mas a chance de resposta é geralmente essa. Não é 100%. Os pacientes que vão fazer a cirurgia vão ficar com 0 de tremor. O Parkinson
com relação ao tremor essencial, eles surgem em épocas semelhantes, assim, também na juventude o Parkinson, mais cedo, ou o Parkinson é essencialmente na idade mais avançada, mais madura? A maioria dos Parkinson é na idade um pouco mais da média idade, assim, acima dos 50, 55 anos. E o tremor essencial pode ser mais cedo? O tremor essencial pode ser mais cedo, mas o Parkinson também pode começar mais cedo. Quando o Parkinson começa antes dessa idade, antes de 45, 40 anos, eu tenho pacientes que começam Parkinson com 25 anos, com 30 anos, já vi, né? A gente chama de Parkinson juvenil, é o Parkinson que começa antes, também pode acometer, né? Mas assim, de uma maneira em geral, o Parkinson começa um pouco da meia idade para uma idade mais avançada, e o tremor, geralmente você tem desde uma idade mais nova um pouquinho de tremor, que lá pode piorar ou pode, né? Tem geralmente um fator genético, alguém na família que tem, o tio, o pai, tem um tremor essencial. Então ele pode ter, assim, ser um traço familiar? Pode, geralmente tem um componente genético. Não necessariamente, não é 100% das vezes. Mas geralmente tem alguém na família que tem tremor parecido, né? Obrigada, doutor Tiago. Nós estamos aqui no consultório do doutor Tiago Freitas, aqui em Brasília, no edifício Advance. Obrigada.